E o tema desta noite vai ser sobre temor de Deus, temer a Deus. O que é temer a Deus? E também quais os benefícios de temer a Deus. Então vamos começar definindo o que é temor a Deus, irmãos? O que é temer a Deus? Será que é ter medo de Deus, como muitos pensam que é? Ter medo de Deus? Não, irmãos. Temer a Deus, temor significa reverenciar com profundo respeito, profunda devoção. Isso é temor, irmãos. É reverenciar, obedecer, acatar com zelo, com amor, com mansidão. Ter profundo respeito por Deus, profunda reverência, com temor, com amor. Por isso que diz o primeiro e maior mandamento é: ama a Deus com todas as tuas forças, todo o teu entendimento, toda a tua alma, com todo o teu amor. Esse é o primeiro e maior mandamento. E temer a Deus é isso, irmãos. É reverenciá-lo com todo amor, com toda obediência, obedecendo, acatando, ter zelo pelas coisas de Deus, pela palavra, por cada detalhe, Não querer ferir ou magoar o coração de Deus, com pecados diante da sua face, ser rebeldes, desobedientes, Isso é falta de temor, irmãos. Isso é falta de reverenciá-lo, falta de amar a Deus. E vamos começar aqui com Jó. Ele vai ser o nosso modelo essa noite. Ele vai ser apenas o princípio para nós ter uma noção de um homem que teme a Deus. É só o versículo de Jó 1:1. Jó, capítulo 1, e apenas o verso 1. Que nos diz assim: Havia um homem na terra, de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Então, irmãos, aqui diz que Jó era homem íntegro e reto e se desviava do mal. Mas a lei da causa e efeito, todo o efeito, ele se origina de uma causa, não é mesmo? E Jó ser íntegro, reto e se desviar do mal é um efeito. E qual era a causa dele ser íntegro, reto e se desviar do mal? A causa era o temor de Deus. Jó era um homem que temia a Deus profundamente. Jó tinha um profundo zelo, uma profunda reverência, um amor por Deus. E essa era a principal causa dele ser um homem íntegro, reto e se desviar do mal. Por quê? Porque Jó conhecia Deus. Ele sabia que Deus ele aborrece o mal. Deus, ele odeia tudo que é ruim, tudo que é mal, tudo que é perverso, tudo que é maldoso, não é mesmo? Tudo que é ao contrário de ser reto e íntegro, Deus aborrece, Deus abomina, Deus reprova. E Jó conhecia isso. Então, essa era a forma de Jó amar a Deus, reverenciar a Deus. Esse era o efeito de temer a Deus, de reverenciá-lo. Ele era íntegro, reto e se desviava do mal. Então, toda a causa tem um efeito. E a causa é essa, irmãos. É temer a Deus, o temor de Deus. E vamos ver em Provérbios 1:7. Vamos ver várias passagens hoje aqui, irmãos, que falam sobre isso. Provérbios capítulo 1 e verso 7. Hoje é sobre o temor do Senhor e os benefícios que a gente recebe automaticamente ao temer a Deus. Provérbios 1:7 diz assim: O temor do Senhor é o princípio do conhecimento ou da sabedoria. Para começar, irmãos, para começar a ter sabedoria, para você deixar de ser insensato, tolo e arrogante, como muitos, o princípio de tudo, para você começar a dar o primeiro passo para receber sabedoria de Deus, é temê-lo, é temer a Deus, é reverenciá-lo, é amá-lo, é obedecê-lo. Isso é temor, irmãos, não é medo, é temor, reverência.
Assim como se reverencia um rei, né, na sua presença. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Então o próprio versículo já completa a outra parte. Quanto aos insensatos que desprezam isso, né, desprezam o temor do Senhor, desprezam a sabedoria e a instrução do Senhor, são insensatos, são tolos, não temem a Deus, são arrogantes, e o rosto do Senhor é contra esses. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, irmão, a pessoa pode ser o mais sábio, o mais inteligente, né? Faculdades, teologias, estudos, ter boa posição social, ser influente, né? Ser popular, falar bem, né? Ter conhecimento, né? De todas as coisas. Todas as coisas não, né, irmãos? Que só Deus conhece todas as coisas. Mas tem muitos entendidos, irmão. Muitos entendidos mesmo. Mas isso não é nada, irmãos. Não é nada comparado ao homem que teme a Deus. O homem pode ser humilde, irmãos, de pouco conhecimento, né, não ter estudo. Mas se ele teme a Deus, ele é superior a esse baita entendido, a esse que tem faculdade, que fala bem. Né, ele é muito superior a esse, porque ele teme ao Senhor. E a palavra diz que aquele que teme ao Senhor, com o Senhor estão riquezas, honras e vida, e esse receberá. Mas esse que tem todo o conhecimento, todo o estudo, toda a riqueza desse mundo, ele não vai receber isso. Porque ele não tem o principal, a pérola, né? A grande riqueza, o tesouro que é temer o Senhor. A maior riqueza é temer o Senhor, é amá-lo, é reverenciá-lo, com toda a obediência, todo o temor, toda a devoção. Ter prazer em aplicar cada detalhe da sua palavra, né, na sua vida. E isso é temer a Deus, irmãos. Isso é temer a Deus. É em cada ato, atitude da sua vida, seja qual for a ocasião, né, você aplicar o conceito da palavra de Deus sobre determinado assunto. Isso é ter zelo, isso é ter amor, isso é reverenciar. Isso é não passar por cima da palavra de Deus. Se eu sou servo de Deus, então eu sou servo, eu estou submisso. Então o que a palavra diz é: sujeitai-vos a Deus. Então nós temos que se sujeitar, estar sob, debaixo da orientação, né, e das ordens de Deus. Então isso é temer a Deus. Então nós temos que aplicar cada detalhe da sua instrução na nossa vida. E isso é reverenciar, irmãos. Eu tenho reverência pela palavra de Deus, eu não posso passar por cima da palavra de Deus. Porque Ele é o meu Senhor, é o meu Rei, então eu devo temê-lo, eu devo reverenciá-lo, obedecendo com zelo, com amor, né? Não por medo ou por obrigação. Então esse foi Provérbios 1:7. Agora vamos ver Provérbios 8:13. Provérbios capítulo 8 e verso 13. Que nos diz assim: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa eu os odeio. Olha só, irmãos, o que diz aqui na palavra, irmãos. O temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Por que o temor do Senhor é odiar o mal? Porque Deus odeia o mal, irmãos. Deus odeia o mal, Deus odeia a soberba, a arrogância, o mau caminho. O que é o mau caminho? É a má conduta, o estilo de vida da pessoa. Reverenciar a Deus, aqui, irmãos, vamos trocar a palavra temor por reverenciar, que é o significado real, né, no hebraico. É reverência, reverenciar com profundo respeito. Esse é o real significado de temor, reverenciar com profundo respeito e devoção, temor. Reverenciar o Senhor, né, o temor do Senhor é odiar o mal. Porque todo aquele que reverencia o Senhor, que ama a Deus, vai amar tudo que Deus ama, tudo que é justo, reto e bom. E vai odiar, vai reprovar toda a soberba, a arrogância,
Tanto que a palavra diz, né, que nós devemos, que não sejamos participantes das obras das trevas, do mundo, dos ímpios, mas antes reprovai-as, né? Condenai-as, reprovai-as. Não devemos estar de acordo, devemos reprovar tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa eu as odeio. Olha só o que o Senhor diz, irmãos. Tanta gente diz que Deus não pode odiar, Deus não odeia, né? Deus é amor. Mas Deus não é só amor, irmãos. Ele tem muitos atributos. Deus é amor, justiça, juízo, né? Derrama sua ira. Salmos diz que Deus se ira todos os dias por causa do pecado. Então o pecado, né, causa ira em Deus. Mas uma ira santa, né? Não é como a nossa ira, né? É uma ira santa contra tudo aquilo que é contrário à sua palavra, né? O temor do Senhor é odiar o mal. Então nós devemos reprovar o mal, irmãos. O pecado, a maldade, a soberba e a arrogância e o mau caminho. O mau caminho, quando fala de caminho, irmãos, fala de vida, fala de estilo de vida da pessoa. Deus, ele reprova, Deus, ele odeia, ele aborrece o mau caminho, um estilo de vida de uma pessoa, de um cristão que se diz crente, ou do ímpio mesmo, mais ainda. Deus, ele reprova totalmente o caminho dele. Ele não aprova as boas obras dele, do ímpio. Deus, ele não aprova as obras do ímpio, porque as obras do ímpio são trapos de imundícia, como diz o livro de Isaías, né? Então Deus, ele odeia o mau caminho, o estilo de vida e a boca perversa. O que é a boca perversa, irmãos? Né? Pessoas que falam perversidades pela boca, né? Falam maldades, calúnias, falam mal dos outros, palavrões, todo tipo de chocarrices e de tanta coisa perversa, né, irmãos, que a boca fala. E diz a palavra do Senhor Jesus que a boca só fala o que está cheio o coração, né? Se o coração está cheio de coisas boas, como que essa pessoa pela boca vai dizer só coisas maldosas? Como que ela vai falar mal dos outros, né? Como que ela vai caluniar? Como que ela vai mentir? Falar inúmeras perversidades, né, irmãos? Como que um coração bom, né? E como que a boca vai falar perversidades se o coração está cheio de coisas boas, cheio de coisas de Deus, né? Não pode. De uma mesma fonte, né, disse o Senhor Jesus, não pode jorrar água doce e água amarga. Ou uma coisa ou é outra. A boca fala que está cheio o coração. Tem o interior, tem o pensamento, né? Coração quer dizer interior, pensamento, desejos, atitudes, né? O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância. E o mau caminho e a boca perversa eu os odeio. Meu conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Provérbios 8:13 foi essa passagem. Agora vamos ver em Provérbios também. Provérbios no capítulo 16 e no verso 6. Provérbios 16, verso 6. Nos diz assim: hoje nós estamos examinando sobre temor do Senhor, o que é temer a Deus e quais os benefícios de temer a Deus, né? Pela misericórdia, Provérbios 16 e verso 6, pela misericórdia e pela verdade expia-se a iniquidade. A parte B do versículo agora que é o que eu quero frisar. E pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Olha, irmãos, mais um benefício de temer ao Senhor. O temor do Senhor nos faz desviar do mal. Evitar o mal, em outras traduções, diz evitar o mal, né? O temor do Senhor. Pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Isso é mais um benefício, irmãos. Por quê? Porque todo aquele que respeita a Deus, né, que tem profunda devoção por Deus, reverencia, ama Ele de todo o coração, né, tem vontade, né, desejo, zelo, né, em obedecer cada detalhe da sua palavra, né, por amor a Deus, por não querer ferir e magoar, né, o coração de Deus, né.
pelo temor do Senhor, ele se desvia do mal, ele evita o mal. Irmãos, o pecado, a pessoa que tem o Espírito Santo, né, que se converteu, que foi regenerado, a Bíblia diz que aquele que tem o Espírito Santo, ele tem domínio próprio, né? Deus, ele nos renova, nos regenera, nascemos de novo e nos faz ter controle, né? Faz ter lucidez. Muitas pessoas dizem que uma pessoa cheia de Espírito Santo tem que rolar, tem que pular, tem que falar em línguas, tem que ter dons, né? Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, o principal fruto é o domínio próprio. É a lucidez. Quanto mais cheia do Espírito Santo for uma pessoa, mais gente ela vai ser. Mais espiritual ela vai ser. Mais sensata ela vai ser. Mais honesta, mais sincera. Mais equilibrada ela vai ser. Pelo contrário do que falam por aí, né? Que uma pessoa que está cheia de Espírito Santo, né, sai fogo pela boca, né? E fala em línguas, e rola, e dá mortal, né? E faz um monte de coisa. Não, é bem o contrário disso. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem total equilíbrio, ela é bem lúcida, ela é centrada, né? Ela é bem lúcida, equilibrada, domínio próprio. Entende, irmãos? Pelo temor do Senhor se desviam do mal. Então essa pessoa agora, que tem o Espírito Santo, ela é capaz de escolher, irmãos. Por exemplo, em pecar ou não pecar, se ela tiver domínio próprio, se ela tiver cheia do Espírito Santo. O pecado é uma escolha, irmãos, é uma escolha. Tu pode pensar em toda vez que tu vai pecar, tu pode pensar, escolho pecar ou escolho não pecar? Será que eu escolho me irar com essa pessoa ou eu me calo? Tanto que diz, Provérbios de Salomão também fala, o tolo calado se faz sábio. Ou seja, o tolo, quando ele se cala, ele se faz sábio, né? Então, irmãos, tanto que o Senhor diz, sejam tardios em falar, tardio em irar-se, mas pronto para ouvir. Então sejam tardios, tardem para se irar, tardem para falar, né? Ponderem todas as coisas. Então o pecado, a pessoa escolhe pecar ou não. Entende, irmãos? É uma escolha. É rápido, mas dá tempo de escolher, né? Se a pessoa está cheia do Espírito Santo, se ela tem domínio próprio, ela vai fazer a escolha certa. É uma escolha. Pecar ou não pecar. Por isso que Deus nos dá o domínio próprio e essa capacidade. Então, esse é mais um benefício. Se desviar do mal. Evitar o mal. Mais uma passagem também em Provérbios. Provérbios capítulo 22. E verso 4. Provérbios 22, no versículo 4. Diz assim: o galardão da humildade, ou recompensa da humildade, e do temor do Senhor é riquezas e honra e vida. Olha só, mais um benefício de ter temor do Senhor, irmãos. A recompensa, o galardão da humildade e do temor do Senhor é riquezas, honra e vida. Ou seja, se fosse riqueza, irmãos, né, bens materiais, como muitos pregam por aí, né, todos aqueles que temem a Deus era para ter muitas riquezas, né? Muitas riquezas nesse mundo, né? Muitas honras, né? Mas não é esse o sentido, irmãos. Porque o galardão da humildade e do temor do Senhor é riquezas. E onde estão essas riquezas, irmãos? Essas riquezas duráveis? Estão no céu, irmãos. A Bíblia diz que em Cristo, no Senhor Jesus, estão escondidos todos os tesouros, né? E nele nós seremos herdeiros e co-herdeiros. Vamos herdar todas as glórias dos céus, irmãos, né? Vamos poder aproveitar todas essas riquezas duráveis, imperecíveis. Esse é um dos benefícios de temer ao Senhor até o fim da caminhada. De amá-lo com todo o coração, né? De reverenciá-lo, de obedecê-lo. Riquezas e honra, você será honrado, irmão. Jesus disse, todo aquele que
que servir ao Filho. Todo aquele que me servir, meu Pai o honrará. Então você herdará as riquezas, irmãos, que estão escondidas em Cristo, nos céus. Riquezas duráveis. E também honra, você será honrado pelo Pai por servir ao Filho. E vida, irmãos, que vida é essa? É a vida abundante que Jesus falou. É a vida sem fim. É a vida eterna. Esses são os benefícios, irmãos, apenas alguns ainda, de temer o Senhor, de amá-lo, de reverenciá-lo, com profunda devoção, respeito. Esses são mais uns de ter temor do Senhor em vida, enquanto você viver neste mundo ou até a vinda do Senhor, né? São riquezas que estão escondidas em Cristo, nos céus. Você será honrado pelo Pai e você terá a vida eterna. Mais uma passagem também em Provérbios, capítulo 23. Capítulo 23 e versículo 17. Vamos ver aqui, verso 17. Não tenhas inveja dos pecadores, dos ímpios. Antes, conserva-te no temor do Senhor todo o dia. Não tenha invejas dos ímpios, dos pecadores. Antes, conserva-te no temor do Senhor todo dia. Está nos instruindo, nos aconselhando a nos conservar no amor a Deus, na reverência a Deus, no temor de Deus todo dia, irmãos. Por que ele fala não tenha invejas dos ímpios, mas conserva-te no temor do Senhor? Porque aquele que não tem temor do Senhor, aquele que está desprovido de temor do Senhor, aquele que não tem zelo pela sua palavra, né? Que não atenta atentamente para a sua palavra em cada detalhe, aquele que não vigia na sua palavra, aquele que não retém a palavra, ele vai olhar para a vida do ímpio, do pecador, e vai querer as mesmas coisas. Vai ver o ímpio prosperando, vai tirar exemplo do ímpio, vai ver a conduta do ímpio, vai querer ter igual, vai querer fazer igual. Ou seja, ele vai cair em laços, ele vai cair em pecado, ele vai cair em rebeldia contra Deus. E qual é o antídoto para isso? Se manter todo dia no temor do Senhor, para você se manter equilibrado, com domínio próprio. Então você não cairá no mal, você vai enxergar o mal, né? Como diz o Salmo 119, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Você vai estar iluminado sempre. A sua mente vai estar sempre lúcida pela palavra de Deus, gritando a todo momento no seu consciente, né? Te alertando. Quando você ver o ímpio, ver o pecado, vai te alertar contra o pecado. Você vai se desviar do mal, você vai evitar o mal, como nós vimos nas passagens anteriores, né? Esse é mais um benefício, irmãos, né? Mais um benefício para aqueles que se conservam no temor do Senhor. Não vai cair em laço, né? Não vai querer copiar o ímpio, o pecador. Não vai cair em tentação. Não vai cair no conselho dos ímpios, né? Tanto que o Salmo 1 descreve, né? Bem-aventurado aquele que não se ajunta na roda dos escarnecedores, né? E não se detém no caminho do ímpio, não aceita conselhos do ímpio, né? Mas um benefício de temer o Senhor, irmãos, né? Quanta coisa, né, que tem apenas no temor do Senhor, de temer a Deus, né? Porque o crente que se diz crente que não teme a Deus, ele não pode ser crente. Porque ele não vai conseguir ser crente se ele não temer a Deus. É impossível. Um crente que se diz crente diz temer a Deus, mas as suas atitudes são bem contrárias, né? Ao contrário, ele blasfema, ele zomba, né, da face do Senhor. Mas a Bíblia diz que o Senhor é vingador dessas coisas. Dos zombadores, dos rebeldes, daqueles que não têm temor, né, irmãos? Tem os benefícios e tem as consequências ruins também, né, irmãos? Daqueles que não temem ao Senhor, né? Ai daquele que não temer o Senhor. Não tenha invejas dos ímpios, antes conserva-te, mantenha-se
no temor de Deus, todo dia. Esse foi Provérbios 23, 17. E também, última passagem no livro de Provérbios, é no capítulo 28. Provérbios capítulo 28 e verso 14. Provérbios 28, verso 14. Que nos diz assim: Feliz é o homem que teme ao Senhor continuamente, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Olha só, irmãos, feliz é o homem, feliz é o ser humano que teme ao Senhor continuamente, constantemente, persistindo, ser perseverante no temor do Senhor, no amor ao Senhor, né? Todos os dias, amando a Deus, amando a sua palavra, tendo zelo, né, pelas coisas de Deus, né? Não caírem em pecado, né? Não transgredir, né, a sua palavra por amor a Ele, né, por zelo, né, por não querer magoar o coração de Deus, né? Porque um filho que ama o pai, né, ele não quer magoar o coração do pai, né? Ele quer agradar, né? Ele obedece, né, por reverência ao pai, porque ele ama o pai. Feliz é o homem que teme ao Senhor continuamente, como vimos na passagem anterior também sobre isso. Mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. O que é endurecer o coração, irmãos? O que é dura cerviz, né? É teimosia, irmãos. Teimosia. E o real significado de endurecer o coração é uma pessoa teimosa, obstinada, né? Arrogante, não aceita ser corrigido, não aceita correção. Mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Esse, irmãos, que não teme o Senhor, uma das consequências ruins, ele vai cair no mal. Vai cair no pecado, vai cair na perversidade. Tudo que é de ruim, irmãos, vai cercar essa pessoa. E se em vida isso não acontecer, no final ele vai ser condenado. Virá a cair no mal, na maldade, né, na condenação. Mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Mas feliz é o homem, como diz no começo aqui, que teme ao Senhor continuamente. Provérbios 28, 14. E também diz, irmãos, na carta de Tiago, sobre aqui o que falou aqui, mas o que endurece o seu coração, né, que é aquele que é teimoso, arrogante, né, que não aceita conselhos de Deus, que não aceita a palavra, mesmo estando errado, ele não aceita, ele é soberbo, ele é arrogante. Ele endurece o seu coração. Virá a cair no mal. Tiago 4,6 nos diz assim que Deus resiste aos soberbos, aos arrogantes, aos altivos de coração, aos jactanciosos. Deus resiste, Deus se opõe, Deus é contra. Deus resiste aos soberbos e arrogantes, mas concede graça aos humildes, ou seja, graça, ele concede benevolência, concede misericórdia, favor do Senhor, socorro. Ele ouvirá a oração dos humildes, né, daquele que reconhece a sua fraqueza. Por que Deus ele resiste ao soberbo e concede graça aos humildes, favor, né? Porque ao soberbo, né, que não aceita o conselho do Senhor, que quer fazer com as suas próprias forças, as suas próprias sabedoria, né? Esse soberbo, Deus ele não vai conceder graça. Não vai conceder a ele, por quê? Porque o rosto do Senhor é contra os soberbos, contra os altivos de coração, contra aqueles que endurecem o coração, né? São teimosos, né? Não querem obedecer. Deus, ele resiste, ele não vai conceder graça para esse arrogante, soberbo, né, para ele se converter. Não vai conceder misericórdia sobre ele para ele se desviar do mal. Não vai conceder temor no coração dele para que não se aparte mais do Senhor, né? Deus ele vai
ele automaticamente, essa pessoa soberba e teimosa e arrogante, levanta um muro contra Deus. Ele mesmo levanta. Não é Deus que levanta, é ele mesmo que levanta, né? Porque Deus, ele fala, né, que meus ouvidos não estão tapados, agravados, para que não possa ouvir, né? E as minhas mãos não estão fechadas para que não possa te abençoar, né? Mas os seus pecados fazem separação entre mim e vós, né? Arrogância, rebeldia, tudo isso é pecado, irmão. Transgressão, rebelião contra Deus. E a Bíblia diz que aquele que é rebelde é a mesma coisa que o pecado de feitiçaria. O rebelde na Bíblia é chamado de feiticeiro. O quão terrível, irmãos, é um crente, é uma pessoa que conhece a palavra, rebelde. Rebelde a Deus. Ele é chamado de feiticeiro. E os feiticeiros não herdarão o reino dos céus, mas serão lançados no lago de fogo. Então Deus, ele resiste ao soberbo. Ele não vai conceder favor, né? Misericórdia, graça, o Espírito Santo derramado sobre o coração dessa pessoa, né? Para ela ter domínio próprio, né? Para ela conseguir evitar o pecado. Ela não vai conseguir, irmãos. Por quê? Porque Deus não vai conceder graça. Ela é soberba, arrogante, né? Mas Deus concede graça, favor aos humildes, aos quebrantados, aqueles que reconhecem a sua fraqueza, né? Ele pode dizer: Deus, eu sei que eu tenho pecado, que eu tenho falhado, né? Mas eu não posso, me ajuda, Senhor, né? Com a força do meu braço eu não posso, mas com a sua força eu consigo. Então ele está se humilhando, ele está reconhecendo que nada ele pode fazer sem Deus. Então Deus vai reconhecer, né, a humilhação desse homem, a sinceridade dessa pessoa, desse humilde, e vai conceder misericórdia, favor, benevolência sobre ele, vai conceder o Espírito Santo, vai derramar o Espírito do Santo sobre o coração dessa pessoa, sobre o interior dessa pessoa, para que ela possa ser transformada, regenerada, para que ela tenha domínio próprio, né? Esse é o significado. E também, irmãos, agora vamos ver em Salmos. Esse foi mais um benefício, irmãos. Nós temos favor do Senhor, misericórdia, graça, para nos apartar do mal, né? O Espírito derramado sobre o nosso coração para nos dar domínio próprio. Salmo capítulo 25. Salmo capítulo 25. E no verso 14. Que nos diz assim: o conselho do Senhor é para aqueles que o temem, e lhes faz saber o seu pacto. Em outra tradução diz: a sabedoria do Senhor é para aqueles que o temem, e lhes faz saber a sua aliança ou o seu pacto. Mais um benefício, irmãos. Deus nos concede sabedoria, ciência para aqueles que o temem. Ele lhes faz saber o seu pacto. Tanto que diz, irmão, como nós lemos lá em Provérbios 1:7, né? O princípio, o começo da sabedoria, o primeiro passo, né, para ter sabedoria é temer a Deus. E aqui no Salmo diz: a sabedoria do Senhor, o conselho do Senhor é para aqueles que o temem. Então Deus nos concede a sabedoria, porque nós tememos a Ele. Ele lhes faz saber a sua aliança, né? Deus, ele nos revela, ou seja, ele nos faz saber. Ele nos revela através da sua palavra, nos dando entendimento, o seu pacto, a sua aliança, a sua palavra, o plano que ele tem para nós, né? Aquelas coisas que os ímpios não entendem, que não conseguem entender. Deus, ele nos revela, né? O conselho, a ciência, a sabedoria do Senhor é para aqueles que o temem. Ele lhes faz saber ou revela o seu pacto, a sua aliança. Então Deus vai nos conceder sabedoria para entender, compreender profundamente a revelação da profundidade de cada versículo da sua palavra. Mais um benefício tremendo esse, irmãos. Compreender a palavra de Deus profundamente. Ter entendimento através da sabedoria, da ciência e do conselho do Senhor. É para aqueles que o temem. Vamos ver agora Salmos também, mais uma passagem em Salmos só, que é no Salmos 34.
Salmos 34. Depois tem mais um em Salmos só. Salmo 34, verso 7. Essa aqui todos conhecem. Todos conhecem, todos pregam, mas só que não aplicam, né, devidamente esse versículo, né, não pregam ele como deveriam, né, sobre o temor. Verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Esse versículo é muito conhecido, é muito falado, é muito orado, né? Deus acampa, né, ao redor das pessoas, dos irmãos, livra-os, né? Mas será que esses irmãos estão temendo a Deus? Para o Senhor enviar os seus anjos, né? Que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor e os livra, mas só que tem uma parte daqueles que o temem. Daqueles que temem o Senhor. Serão livrados do mal. Quantos livramentos, né, irmão? Recebemos, né? Quantos livramentos? O anjo do Senhor, Deus envia os anjos, irmãos. Olha só quanto apreço, quanto amor Deus tem por aqueles que amam a Ele. Ele envia os seus ministros, os seus mensageiros, como diz a palavra, os seus espíritos ministradores para servir, como diz o livro de Hebreus. Deus envia os seus anjos ministradores, que são chamados de espíritos ministradores, para servirem aqueles, os santos, que vão herdar a salvação. E quem é que vai herdar a salvação, irmãos? É somente aquele que teme ao Senhor. É somente aquele que reverencia, como foi muito falado já aqui. Somente aquele que reverencia com profunda devoção, com profundo respeito ao Senhor, pela sua palavra, que ama de todo o coração. O anjo do Senhor acampa-se. Olha que benefício, irmãos. Livramento do Senhor das hostes malignas. Irmão, se não fosse os anjos que nós não vemos, né, os espíritos ministradores enviados pelo Senhor para nos guardar e nos livrar de toda forma de mal, né, quantas hostes das trevas, né, hostes quer dizer exércitos, quantos exércitos das trevas, das potestades do ar, deste mundo tenebroso, não estão a serviço de Satanás para nos derrubar, para nos tragar, né, irmãos? Mas Deus envia o seu anjo para nos guardar e nos livrar. E não só também das intenções do inimigo, né, irmãos? Mas de toda forma de mal, né? De acidentes, né? De assassinatos, de roubo, de assaltos. Né, irmãos? Não estamos livres, né, irmãos? Mas Deus nos livra de tudo isso também. Mas isso tudo para aquele que teme ao Senhor, irmãos. Né? As pessoas esquecem de frisar muito bem, né? E de revelar muito bem qual é a profundidade de temer o Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então é isso que acontece. Mais uma passagem então em Salmos, irmãos. Salmo 103. Salmo 103, no versículo 13. Diz assim: Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Como um pai, Deus se compadece, irmãos. Porque Deus é pai. E quem é filho de Deus? Somente aquele que crê no Senhor Jesus se torna filho de Deus. Deus lhes deu o poder de ser filhos de Deus. E filho é aquele que aceita a correção, né? Porque diz a palavra que todo aquele que Deus exorta e corrige, ele tem por filho. Mas aquele que rejeita a correção, como nós temos falado aqui, o teimoso, né? O arrogante, que não aceita o conselho, que é duro de coração, né? Esse é rebelde, bastardo, diz a palavra. Aquele que aceita a correção é filho. Né? Deus exorta e corrige todo aquele que ele ama e tem por filho. Mas aquele que rejeita a correção não é filho, é bastardo. Então, os crentes que são teimosos, soberbos, arrogantes, que não aceitam o conselho, não aceitam ser corrigidos, ficam bravos, ficam magoados com aquele que está corrigindo pela palavra, o advertindo, o exortando pela palavra, ele não é filho, ele é bastardo. Bastardo. Deus, como um pai, se compadece. Mais um benefício, irmãos, daqueles que o temem. Deus se compadece.
Deus tem compaixão de nós. Deus tem misericórdia. Deus, ele olha para a nossa aflição e nos socorre. Ele não vai deixar que nós sejamos provados, né? Além do que nós podemos ser suportados, do que nós podemos suportar. Antes ele vai nos dar o alívio, o escape, o socorro. Isso é compaixão, irmãos. Isso é misericórdia. O que é misericórdia, irmãos? É não dar o que nós merecemos. E o que nós merecemos? Nós merecemos ser perdidos, irmãos. Nós merecemos o lago de fogo. Nós merecemos a condenação, porque nós somos... A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, né? Blasfemadores. Mas pela sua misericórdia em seu Filho, a sua providência, o Cordeiro Santo, né? Deus teve misericórdia e se compadece de nós, né? Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Sempre o temem, sempre o temor de Deus está contido, irmãos. Não tem como sair disso. Os benefícios de Deus são para aqueles que o temem, que o reverenciam, que o amam, que o respeitam, que não desprezam. E aqueles que desprezam, né, tem a palavra que diz, todos aqueles que desprezam a Deus, Salmos 9:17. Todos aqueles que desprezam a Deus ou que se esquecem de Deus, em outras traduções, vão para o Sheol, vão para a congregação dos mortos, serão condenados, sem salvação, separados da face do Senhor, eternamente. Então é isso, irmãos. Mais ou menos isso. Deus se compadece daqueles que o temem. Vamos ver uma passagem no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 20. E versículo 20. Êxodo capítulo 20 e verso 20. Nos diz assim: respondeu Moisés ao povo: não temam, não temais, porque Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Olha só, irmãos. Respondeu Moisés ao povo, né? Aqui o contexto é que Deus falou que ele viria visitar o povo e ia falar com o povo. E Deus pediu para o povo se purificar, né, por 3 dias, se não me engano. Porque Deus ia aparecer e ia conversar com o povo. Respondeu Moisés ao povo: não temam, porque Deus veio para vos provar, né, e para que o seu temor, ou seja, quando Deus viesse, né, para que o seu temor esteja diante de vós, ou seja, para que para que vocês o reverenciem, para que vocês tenham noção da santidade de Deus, né, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Por quê, irmãos? Porque aquele que está na presença de Deus, que tem noção, né, que realmente a presença de Deus habita dentro do crente, dentro de nós, daquele que se diz salvo, convertido, que nasceu de novo, né? Aquele que tem a presença de Deus e tem temor de Deus, está diante do temor de Deus, a fim de que não pequeis. Ou seja, aquele que teme a Deus, irmãos, não vai pecar. Pode cometer um deslize, claro que não somos perfeitos nesse mundo, né? Mas ele vai evitar de pecar, irmãos. Olha aqui a advertência de Moisés, ó, a explicação de Moisés para o povo: ó, não temam, porque Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis, para que não pequem. Por isso que nós lemos ali, irmãos, né, que o temor do Senhor esteja diante de vós continuamente, sempre, todo dia. Por quê? Para que não pequem, não caiam em tentação, não caiam em transgressão, né, da palavra de Deus. Não errem o alvo, porque pecado significa isso, né? Pecado significa, no original, significa errar o alvo. Isso é pecado, errar o alvo, transgressão.
para que estejam na presença de Deus, para que o temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Mais um benefício, irmãos, para que não pequemos. Mas a carta de João diz, mas filhinhos, não pequeis, não pequem, né? Mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai, né? Jesus Cristo justo, que é o nosso advogado e que intercede por nós. Então esse foi Êxodo 20:20, irmãos. Aquele que está na presença de Deus e tem temor de Deus, né? Ele não vai pecar. Ele vai evitar o mal. E também em Jeremias, né? Jeremias capítulo 32, 40 diz: Deus fala, porei o meu temor em vossos corações, para que não se apartem de mim. Em outras traduções é para que nunca se apartem de mim. Jeremias 32, 40. Porei, Deus fala, porei, né, colocarei o meu temor em vossos corações. Ou seja, no nosso interior, no nosso pensamento, na nossa consciência, nos nossos desejos, nas nossas atitudes. Em tudo isso, Deus colocará temor em tudo isso, irmãos. Coração tem o significado de tudo isso. Interior, pensamentos, entendimento, consciência, desejos, atitudes, emoções. Tudo isso é coração, irmãos. Porei o meu temor em vossos corações, para que nunca ou não se apartem de mim. E como que ele coloca esse temor, né, irmãos, em nossos corações? A Bíblia diz que Deus derrama do seu Espírito em nossos corações, ou seja, dentro de nós, no nosso interior. O Espírito age dentro de nós, na nossa consciência. Por isso que a Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, né? E derrama do Espírito sobre nossos corações. Então, através do Espírito Santo dentro de nós, vai nos colocar temor. Temor, né, irmãos? Temor. Reverência. A santidade de Deus. A beleza da santidade de Deus, né? Colocarei o meu temor em vossos corações para que nunca se apartem de mim. Aquele que tem temor de Deus, irmãos, ele jamais vai se desviar. Aquele que tem temor de Deus no coração, no interior, como Deus falou aqui como colocou, né? Colocarei o meu temor. Eu colocarei dentro de vocês, né? A ciência, né? A noção, o conhecimento, né? Do que é me reverenciar. Vocês entenderão o que é me reverenciar, o que é o temor do Senhor. Porque quando vocês entenderem o que é o temor do Senhor, né? Vocês nunca se apartarão de mim. Isso é eu que estou explicando, né, irmãos? Eu que estou dando esse entendimento aí. Por quê? Porque quando eu colocar o temor dentro de vocês, vocês vão compreender o que é me reverenciar. Então, com isso, vocês vão se apartar do mal. Vocês nunca se apartarão de mim. Vocês sempre estarão na minha presença, me amando, me respeitando, tendo zelo pela minha palavra. É isso, irmãos, que significa porei o meu temor em vossos corações para que nunca se apartem de mim. E por que eu nunca vou me apartar de Deus? Por que eu não vou conseguir me apartar de Deus? Porque eu compreendo o que é reverenciar a Deus, né? Eu tenho dentro de mim isso, né, irmãos? O que é temer a Deus, o temor de Deus? Amá-lo sobre todas as coisas, né? Reverenciá-lo de todo o meu coração, devoção a Deus, adoração a Deus, né? Zelo pela sua palavra. Porei o meu temor em vossos corações para que nunca se apartem de mim. Mais um benefício, irmãos. Aquele que teme a Deus continuamente, jamais vai se apartar do Senhor. Jamais. 2 Coríntios, irmãos. Segunda carta de Coríntios. Segunda carta de Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. E no versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 5 e verso 11. O apóstolo Paulo diz assim: Portanto,
conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. Mas a Deus já somos manifestos, e espero que também nas vossas consciências sejamos também. Mas quero me ater só à primeira parte do versículo, irmãos. Portanto, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que quer dizer, irmãos? Portanto, conhecendo o temor do Senhor. Ou seja, compreendendo agora o que é temer o Senhor, né? Compreendendo agora, sabendo agora, né, que temos que reverenciar o Senhor, como reverenciá-lo, né, no dia a dia, né, andando em santidade, amando a Deus de todo o coração, obedecendo a sua palavra, aplicando, né, a palavra na nossa vida, né, conhecendo, sabendo agora como, né, exercer o temor do Senhor em nossas vidas. Com isso, nós procuramos persuadir os homens. Ou seja, fala de testemunho, irmãos, testemunhos. Fala do nosso testemunho. Depois que nós nos convertemos e nos regeneramos, através do Espírito Santo, pelo poder de Deus em nós, né, nós vamos conhecer, nós vamos compreender tudo isso que foi falado aqui, irmãos. O temor do Senhor. O que é temer a Deus, né, o que é reverenciá-lo no dia a dia. Nossos atos, palavras, atitudes, né, como tratar as pessoas, né. Então, com isso, nós vamos persuadir os homens, as pessoas, os ímpios, os pecadores, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, os blasfemos, né? Com isso, através do nosso testemunho, de olhar para a nossa vida, eles serão persuadidos. Isso é uma forma de evangelismo, irmãos. Mais um benefício daqueles que temem a Deus, né? Causar bom testemunho, evangelizando através das nossas atitudes. Nosso bom proceder, né? Como diz a Bíblia, nós temos que ter bom proceder e dar bom testemunho diante de todos os homens, para que Deus seja glorificado e não blasfemado, né? Mais um benefício, irmãos, né? Automaticamente você evangeliza e persuade os homens através do seu bom testemunho, né? Mostrando às pessoas como você ama a Deus, como você reverencia a Deus, né? E não como os muitos evangélicos fazem, que nas suas vidas diárias, com seus testemunhos, envergonham a Deus. Causam vergonha a Deus, escândalo. Quantos escândalos, né, irmãos? E aí, através dos escândalos, destes maus testemunhos, o nome de Deus é blasfemado e zombado pelos gentios, pelos pecadores, pelos ímpios. Então é isso, irmãos. Conhecendo, sabendo, né? Nós sabendo e conhecendo agora como reverenciar a Deus, agindo, né? Aplicando isso na nossa vida, né? Vamos mostrar diante de todos, né? E vamos persuadir os homens, serão persuadidos pelo nosso testemunho, pelo nosso evangelismo através do nosso testemunho. Testemunho vivo, né, irmãos? Vão olhar, aí sim eles não vão ouvir só as palavras, mas vão comprovar também pelas nossas obras, que nós amamos a Deus de fato, nós servimos a Deus de fato mesmo. Então isso vai ser uma forma deles darem crédito à nossa pregação, né? Porque vão ver as atitudes verdadeiras de um cristão, né? Na palavra de Deus. E no mesmo, 2 Coríntios, no capítulo 7, Segunda Coríntios 7 e no versículo 1. 2 Coríntios 7, 1 diz assim: Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Que versículo, irmãos. Às vezes a gente passa por um versículo, lê, mas não presta muita atenção, não medita profundamente, né? Não examina, né? Como diz o programa, né? Examina as Escrituras. E não perde tempo, né? Não se debruça sobre um versículo apenas, né? Muita gente acha que um versículo, é só um versículo. Mas num versículo, irmãos, tem muita revelação, né? Como nós lemos lá logo no começo, né?
que Deus ele nos concede a sabedoria e o conhecimento do seu pacto, né, para aqueles que o temem. Ora, amados, vamos ver agora, irmãos. Ora, amados, visto que temos tais promessas, promessas de vida eterna, né, irmãos? Purifiquemo-nos, limpamo-nos, em outras traduções é nos limpar também, ou nos despojar. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ou seja, irmãos, através do temor de Deus, daqueles que temem a Deus, através do temor que está dentro do nosso coração, do nosso interior, da nossa consciência, dos pensamentos, Deus ele nos capacita através desse temor, né, de nos purificar, de nos despojar, nos desfazer da imundícia da carne, né, das obras da carne, como diz Gálatas, né, uma infinidade de obras da carne que todo mundo sabe, né, mentira, inveja, bebedice, né, muitas coisas, né, irmãos, as cobiças da carne, né, da natureza carnal, né. Purifiquemo-nos, limpamo-nos, ou nos despojamos de toda a imundícia, toda concupiscência e desejo da carne, e também do espírito. Quando fala de espírito, fala de consciência, irmãos. Consciência, pensamentos, desejos, emoções, né? Nos limpamos de toda a imundícia da carne, também pode se referir a concupiscência do mundo, né? O mundanismo, da carne, do espírito, fala de consciência, nos limpamos de tudo isso, né, irmãos? Aperfeiçoando ainda, tem mais, ó, aperfeiçoando a santidade, a separação, irmão, santidade quer dizer separação do mundo, do pecado, da carne, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Olha só quanto poder, irmãos, tem apenas no temor de Deus. Quanta coisa está contida apenas no temor de Deus, irmãos. Quanta coisa importantíssima, vital, né, para a saúde espiritual, que vai conduzir, né, para a vida eterna, através do temor de Deus, irmãos. Purifiquemo-nos, limpai-vos de toda a imundícia, desejos, concupiscências da carne, do mundo também, do mundanismo, né? E do espírito, né, irmãos? Nosso interior, da nossa consciência. Aperfeiçoando a santidade, separação do mundo, do pecado, da carne, né? Se separar para Deus, irmãos, né? Agora a tua vida não te pertence mais, agora a minha vida é de Deus, então eu vou andar conforme Deus declara. Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. E os irmãos já sabem muito bem o que é temor, né, irmãos? Temor de Deus, temer a Deus. Muito forte essa palavra aqui, irmãos. E por último, irmãos, eu quero citar uma palavra também no livro de Eclesiastes. Tem muita sabedoria nesse livro. Eclesiastes, capítulo 12, que é o último capítulo. Verso 13 e 14 também, que são os últimos 2 versículos do livro de Eclesiastes. Salomão estava encerrando aqui, e foi as últimas palavras que ele deixou, antes dele morrer ainda, irmãos. Salomão ele já era velho de idade, e antes dele morrer, ele falou isso. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Ele diz assim: agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Ou seja, Salomão foi um dos maiores homens que pisou nessa terra, né? Deus ele concedeu a ele sabedoria que a homem nenhum Deus concedeu. E riquezas também, né? E Salomão ele aproveitou de tudo que a vida poderia oferecer, Salomão teve. E aí ele diz isso:
agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão agora. Qual é a conclusão de tudo isso? Aqui chegamos. Depois dessa vida toda que eu tive, todo esse conhecimento, toda essa sabedoria que Deus me deu, toda essa riqueza, toda essa ciência, né, que Deus me deu. Qual é a conclusão disso? Ele diz assim, a conclusão a que chegamos. Teme a Deus, né, que diz na Bíblia Almeida atualizada e corrigida, teme a Deus. Eu vou ler aqui na Bíblia King James, que é uma das melhores versões também. Mas aqui já vai dar o real significado que eu tenho falado para os irmãos. A conclusão que chegamos. Ama reverentemente a Deus, ou teme a Deus, né? Se você ler na sua tradução Almeida, vai estar tema ou teme a Deus. Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos. Porquanto foi para isso que fomos criados. Em outras traduções diz chamados, mas no original diz criados. Olha só que forte, irmãos. Salomão teve de tudo na vida. Todo o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, que Deus não deu a homem nenhum. Deu toda para Salomão. E toda a riqueza, honras e glórias neste mundo, em toda a sua glória, como disse o Senhor Jesus, né? E no final da vida ele diz isso, irmãos. A conclusão de tudo isso que nós chegamos. O que importa, irmãos? Em suma importância nessa vida. Tema a Deus. Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos. Porquanto foi para isso que fomos criados. E o verso 14. Porque Deus conduzirá a juízo, a julgamento, tudo quanto foi realizado, e até mesmo o que ainda está escondido ou oculto, quer seja bem, quer seja mal. Fala do juízo, né, irmãos? Do último dia. Também, né, irmãos? Salomão disse, né? Depois que ele viveu, né? Ele disse, vaidade de vaidades. Tudo nessa vida é vaidade. Tudo passa, tudo é passageiro. Tudo é como fumaça, vai desaparecer. Névoa. Tudo é como a folha que murcha, seca, cai e o vento leva. Tudo, irmãos. O homem mais sábio da terra, o homem mais rico, falou isso. Tudo é vaidade. Vaidade, vaidades. Nada importa nesse mundo. Tudo é perecível. Né? E qual é a conclusão que eu chego de todo esse conhecimento, toda essa sabedoria que Deus me deu? O que mais importa mesmo nessa vida é temer a Deus. É amar a Deus reverentemente, com reverência, e obedecer os seus mandamentos. Porquanto foi para isso que fomos criados. Foi para isso, irmãos, que nós fomos criados. Né? Para a glória de Deus. Para herdar a eternidade. Porque no princípio, o plano original de Deus, o ser humano, ele não foi criado para morrer, para ter morte, mas foi criado para viver com Deus eternamente. Mas por causa do pecado, veio a morte, né? Então, em suma importância, irmãos, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque foi para isso que nós fomos criados. Então eu encerro aqui essa mensagem, né? Estudo sobre temer a Deus e os benefícios, né, de temer a Deus. Mas tem muito mais, irmãos. Eu citei apenas alguns, né, que a palavra de Deus ela é infinita, né? E as revelações também. Então eu encerro aqui a minha mensagem e agradeço a oportunidade. E que Deus abençoe os irmãos. Amém.